Os maiores fragmentos tornou-se a África. Quando ela posicionou-se ao longo da linha do Equador, o centro desta terra vasta ficou coberto por uma densa floresta tropical. As formigas originais da África se escondiam debaixo da terra, mas um grupo, o da Siafu, emergiu das profundezas para predar a vida rica do solo da floresta. Aqui, as formigas de correição transformaram-se em caçadoras aterrorizantes. Suas patas ficaram mais longas para perseguir as presas desafortunadas. Suas cabeças e mandíbulas aumentaram para despedaçá-las. Mas existe uma característica primitiva que as Siafu conservaram de suas ancestrais subterrâneas. Elas não têm olhos. Os milhões de formigas cegas se comunicam usando apenas tato e olfato. Elas obedecem regras de trânsito simples ao seguir trilhas de odor deixadas por suas colegas. Constantemente compartilhando informações e ajudando umas às outras, as formigas são a rede social original. Milhões de operários e soldados trabalham para alimentar o apetite insaciável da colônia. Mas algumas criaturas evoluíram para reagir. Esta lesma pegajosa parece mais uma vítima indefesa da Siafu. As formigas rapidamente atacam a lesma e ela parece morta. Mas tem um plano de fuga brilhante. A lesma expele uma secreção super grudenta que cola as mandíbulas das formigas. Sozinha, ela superou um exército de predadoras. A lesma vai embora casualmente, deixando as formigas letais coladas em seu rastro. Em certas épocas do ano, insetos suculentos, chamados de moscas linguiça, cruzam o caminho destas predadoras mortais. A indefesa mosca linguiça parece condenada. Mas ela não é comida. É um macho da mesma espécie. Mosca linguiça é um nome informal para o macho da Siafu, uma das maiores formigas do mundo. Este macho fugiu de sua colônia assim que nasceu. Assim que atinge a maturidade sexual, ele é atraído de volta pelo odor de uma trilha de formigas fêmeas. Ele encontra um exército e logo é cercado. As operárias fêmeas o sequestram, arrancam suas asas e o carregam para o seu formigueiro subterrâneo. A mosca linguiça passará o resto de sua curta vida aprisionada, doando esperma para a rainha. Os machos prisioneiros são pais de milhares de larvas que formam a próxima geração da colônia de formigas de correição. As Siafu mudam todo o formigueiro em intervalos de poucas semanas. A segurança é prioridade quando a nova ninhada é transportada. Milhares de soldados enormes ficam em alerta para atacar qualquer ameaça. Por milhões de anos, as Siafu aterrorizaram as florestas que cobriam o coração da África. O centro de todo o continente era uma grande floresta tropical plana. Mas as forças geológicas gigantescas estavam prestes a alterar o coração da África para sempre. 30 milhões de anos atrás, as placas tectônicas que ficam abaixo da África começaram a se afastar. Ao longo de milhões de anos, uma grande fenda na crosta se abriu da Etiópia em direção ao sul por milhares de quilômetros. No centro da África, a grande fenda, ou rift, se dividiu em dois braços, cerca de 12 milhões de anos atrás. O ocidental é chamado de Rift Albertine. Ele dividiu o centro do continente ao meio, um lado seco e o outro úmido, o que levou a evolução a novas direções dramáticas. Na vasta bacia do Congo,
a oeste da fenda, localiza-se uma das maiores florestas do planeta. A floresta tropical do Congo tem mais de 1.500.000 quilômetros quadrados, 4 vezes o tamanho da Califórnia. Em suas profundezas, vive um mutante misterioso, descoberto por exploradores europeus há apenas um século. Um fóssil vivo chamado Okapi. O Okapi tem o tamanho de um cavalo, o rosto de um veado e tem listras nas pernas como a zebra. Mas seu único parente vivo é um quebra-cabeça evolutivo. Uma pista essencial para desvendar o mistério desta família são as protuberâncias no topo da cabeça do Okapi. Não são chifres. São estruturas de cartilagem cobertas de pelo e chamadas de ossicones. Existem apenas outro animal no mundo com protuberâncias na cabeça como estas. Assim como o Okapi, a girafa tem ossicones e são ainda maiores. As fêmeas têm 2. Já os machos têm um ossicone extra no meio. Como o Okapi e a girafa podem ser tão próximos, mas tão diferentes? A resposta está no passado. O Okapi e a girafa são os únicos sobreviventes de um antigo grupo de mamíferos. Hoje, a girafa é um dos animais mais icônicos da África. Mas, curiosamente, seus ancestrais viveram na Europa e na Ásia. Estes protótipos originais dividem-se em muitas formas bizarras. Alguns viraram gigantes, como o Civaterium, do tamanho de um elefante. Eles pastavam nos campos abertos da Ásia e depois foram para o norte da África. Os muitos parentes do Civaterium se espalharam pelo sul da Europa, Ásia e África, até que o clima começou a mudar radicalmente. Quando a Ásia e a Europa secaram, eles foram extintos. Somente os animais que estavam ao sul, no coração da África, sobreviveram. Mas conforme o Grande Rift rasgava seu território, estes sobreviventes foram forçados a tomar 2 direções evolucionárias diferentes. Nas florestas escuras e densas do oeste, os mamíferos antigos mantiveram suas pernas curtas e o corpo compacto. Por isso, o Okapi é um fóssil vivo. Ele permanece imutável há milhões de anos e ainda é um fantasma solitário das profundezas da floresta. A leste do Rift, o clima ficou mais seco e as selvas deram lugar às savanas abertas. Neste ambiente árido era difícil encontrar vegetação. Animais com um alcance maior tinham vantagem, então eles evoluíram e viraram a girafa de pescoço longo tão familiar para nós atualmente. O Grande Rift africano separou estes sobreviventes antigos, criando 2 espécies muito diferentes. A formação do Rift Albertini transformou as florestas planas da África Central em uma paisagem desvirtuada, com terrenos completamente novos. O mais espetacular são os montes Rwenzori, a cordilheira mais alta da África. Eles não são vulcões. São uma única placa da crosta terrestre elevada do solo por forças geológicas titânicas.
medida que a fenda rasgava o continente, uma enorme pressão em suas bordas comprimiu um bloco de rocha antiga com 120 quilômetros de extensão. É a maior montanha formada por uma fenda no mundo. Gelo, vento e chuva esculpiram picos de mais de 4.800 metros na rocha elevada. Praticamente nada é capaz de viver neste ambiente extremo, exceto um belo pássaro, com um truque de sobrevivência que é pura mágica evolutiva. O incrível poder do Rift Albertine partiu e transformou a África Central. Sua criação mais espetacular são os montes Rwenzori. O ar repleto de umidade se choca contra as montanhas, descarregando água. A cada ano, mais de 2.400 milímetros de chuva caem aqui. Por isso, na língua local, Rwenzori significa que faz chover. Toda esta umidade cobre as montanhas de neblina, alimentando exuberantes florestas de nuvens em sua base. As florestas cobertas de musgo abrigam uma das criaturas mais estranhas a viver nesta ou em qualquer outra montanha. Uma espécie endêmica de camaleão de 3 chifres. Uma verdadeira bizarrice evolutiva. Este lagarto parecido com um dinossauro vive somente no contraforte desta cordilheira. Somente os machos sofreram uma mutação e ficaram com 3 chifres, que usam para se defender em batalhas por território. Acima de 3.600 metros, a vegetação dos montes Rwenzori muda dramaticamente. Esta paisagem parece extraterrestre e é dominada por plantas gigantescas. Estas espécies estranhas e quase alienígenas crescem mais aqui do que em qualquer lugar do mundo. As lobélias, que em outros locais chegam a apenas 50 centímetros, alcançam 9 metros em meio à névoa. Estas gigantes alpinas precisam lidar com uma grande variação de temperatura. O sol castiga durante o dia. Mas assim que ele se põe, a temperatura despenca e fica congelante. As estações nos montes Rwenzori não seguem as épocas do ano. Aqui em cima é verão todo dia e inverno toda noite. Poucos animais conseguem tolerar a altitude e a variação de temperatura extrema. Mas um pequeno pássaro bonito e resistente aprendeu a sobreviver onde a maioria não é capaz. O beija-flor de tufos escarlates é um especialista em altitudes elevadas. Os machos se alimentam do néctar das enormes lobélias. É o único animal a polinizar as plantas gigantes. Este ambiente é muito duro e exposto ao vento para que insetos voadores como as abelhas sobrevivam. Alguns pássaros precisam de muito combustível para manter este ritmo de vida, e este passa 1/3 de seu dia se alimentando. Quando o sol se põe, o beija-flor enfrenta seu maior desafio. A temperatura rapidamente chega perto de 0 grau. O inverno está chegando, como acontece toda noite aqui em cima. Para conservar energia, o beija-flor faz algo totalmente surpreendente.
Ele força sua temperatura e seu metabolismo a diminuírem, o que nenhuma outra ave da África é capaz de fazer. Conforme o ar da montanha vai ficando cada vez mais frio, o metabolismo do beija-flor é desacelerado em quase 70%. A temperatura de seu corpo cai 27 graus. E ele entra em uma espécie de hibernação temporária, chamada de torpor. Desta maneira impressionante, ele conserva energia e consegue sobreviver ao frio extremo da noite dos montes Rwenzori. Quando o sol surge acima dos picos escarpados, o beija-flor reativa seu metabolismo e sua temperatura corporal rapidamente volta ao normal. Ele está pronto para enfrentar um novo dia. Abaixo dos imponentes montes Rwenzori, existe um ambiente muito diferente que leva a vida a seus limites. Enquanto as bordas do Rift Albertine foram transformadas em montanhas, seu centro afundou e com o tempo foi preenchido com água para formar lagos profundos. Às margens dos lagos, há pântanos turvos. Toda criatura que vive aqui deve ser altamente especializada para sobreviver. A Jassanã desenvolveu pés mutantes que distribuem seu peso e fazem com que ela ande em cima de nenúfares flutuantes. Aqui em cima, é fácil ver para onde se está indo. Mas abaixo da superfície, o mundo é diferente e escuro. A água estagnada é turva e geralmente tem pouquíssimo oxigênio. As condições são tão tóxicas que alguns mutantes desenvolveram adaptações surpreendentes. O peixe pulmonado africano é uma criatura bizarra e primitiva que permanece inalterada há 350 milhões de anos. Ele respira através de pulmões, o que permite que ele sobreviva em terra, pelo menos por algum tempo. O peixe pulmonado nunca ganhará um concurso de beleza, mas é um herói da evolução da vida na Terra. O peixe pulmonado é o parente vivo mais próximo de criaturas antigas que deixaram de nadar na água para caminhar no solo. Suas nadadeiras longas e similares a tentáculos se parecem com pernas e são usadas pelo peixe pulmonado africano para andar no leito dos pântanos. Ele infla seus pulmões e ergue a frente de seu corpo do fundo do lago e então move as nadadeiras traseiras em passos alternados para ganhar impulso. Não é exatamente andar, mas é o primeiro pequeno passo em um caminho evolutivo que levou criaturas aquáticas a invadir a Terra. O peixe pulmonado pode ser um pioneiro da evolução, mas não é respeitado por um monstro emplumado que habita estes pântanos. A cegonha bico de sapato, uma ave de aparência pré-histórica exclusiva do leste africano. Esta cegonha prefere caçar nestas águas pouco oxigenadas porque conhece o ponto fraco de seu alimento preferido. O peixe pulmonado sempre sobe à superfície para respirar.
Um gancho cruel na ponta de seu enorme bico evoluiu especialmente para prender peixes escorregadios. Este estranho e raro predador dos pântanos não tem parentes próximos. Ele parece uma mistura de cegonha, pelicano e garça. Mas é uma excentricidade evolutiva. Não existe nada igual à cegonha bico de sapato em nenhum lugar do mundo. O peixe pulmonado não é o único nestas águas tóxicas a desenvolver estratégias de sobrevivência extremas. A professora Lauren Chapman estuda outro grupo único de habitantes do pântano. Os peixes mormirídeos formam um grupo grande e rico em espécies. São encontrados somente na África e em nenhum outro lugar do mundo. Por muito tempo, estes peixes foram um mistério para a ciência. Como eles se orientam e encontram um ao outro em pântanos tão escuros e impenetráveis? Apenas recentemente os cientistas encontraram uma resposta. Para sobreviver aqui, os mormirídeos desenvolveram uma habilidade extraordinária. Eles usam pulsos elétricos para caçar e se comunicar. Bom, agora vou ver se consigo um sinal bom. Lauren e sua equipe usam uma técnica inteligente para detectar e medir este super sentido elétrico. Uma coisa muito interessante é que nós conseguimos traduzir os pulsos em sons. Para fazer isso, nós colocamos pares de eletrodos na água. E os pulsos elétricos que os peixes emitem são transformados em um som que nós podemos ouvir. Um órgão especial na base da cauda emite um campo elétrico que envolve o peixe. Quando outra criatura entra neste campo de força, distorce sua forma. O mormirídeo consegue detectar esta alteração usando eletroreceptores sensíveis espalhados por seu corpo. Este sentido elétrico é tão refinado que é capaz de distinguir predadores, presas e peixes da mesma espécie. Um microfone debaixo d'água revela o mundo oculto dos mormirídeos. Eles podem parecer calmos, mas há uma batalha constante de sinais elétricos ocorrendo. Cada espécie tem uma assinatura elétrica única que é utilizada para lutar por territórios, sinalizar o status social e até impressionar parceiros. Esta mutação extraordinária permitiu que os peixes mormirídeos prosperassem no ambiente extremo dos pântanos do Rift. O Rift Albertine, na África, forçou a evolução e criou espécies únicas de animais encontradas somente aqui. Alguns destes animais são nossos parentes genéticos mais próximos. Este é o paraíso dos primatas. No vale ao redor do Rift Albertine, há mais espécies de macacos do que em qualquer lugar do planeta. Eles mutaram e evoluíram para aproveitar o supermercado natural fornecido por centenas de espécies de árvores. Os galhos são suas estradas. É mais seguro ficar a 30 metros do chão do que descer até o solo da floresta, onde se encontram os predadores. Mas uma espécie de macaco leva a viagem pelas árvores a extremos. O cólobo vermelho, endêmico do leste africano, pode ter aprendido a usar galhos como trampolins, balançando-se entre eles para ser lançado pelas árvores.
Usando este truque, o cólobo vermelho é capaz de saltar uma distância 16 vezes maior do que seu próprio corpo. É o equivalente a um homem pular uma quadra de basquete. Os cólobos vermelhos jovens logo precisam aprender a dar estes saltos que desafiam a morte se quiserem acompanhar o bando. Eles demoram um pouco para dominar esta arte. Os cólobos vermelhos precisam ser acrobatas, porque há outro primata vivendo nestas árvores. E ele pode se transformar de um vegetariano pacífico em um assassino brutal. As frutas são a comida preferida do chimpanzé, e ele pode se alimentar de 300 espécies diferentes de planta em um ano. Mas estes macacos têm um lado sombrio. Às vezes, as frutas não são o bastante, e os chimpanzés gostam de carne. Então, o cólobo vermelho vira sua presa favorita. Poucos corajosos ficam para lutar e proteger as fêmeas e os bebês. Eles não têm chance contra o macaco inteligente e habilidoso. Com uma ferocidade assustadora, os chimpanzés acabam com a carcaça do cólobo. Os chimpanzés compartilham mais de 99% de nosso DNA. E assim como os humanos, são barulhentos, curiosos, inteligentes e, acima de tudo, sociais. Eles vivem em grupos dominados por um macho alfa e sua gangue de tenentes. Cada grupo de chimpanzés defende seu território ciosamente. Os machos formam alianças e patrulhas de segurança que atacam e matam qualquer invasor encontrado. Quando o macho alfa e seus tenentes ouvem um estranho em sua área, logo entram em ação. O invasor recua rapidamente. Ele tem sorte de escapar com vida. Não muito longe, outro macaco extremamente inteligente adotou as selvas centro-africanas como lar. À primeira vista, eles parecem chimpanzés, mas são uma espécie totalmente diferente. São bonobos, habitantes tímidos e misteriosos das profundezas da floresta. Os bonobos são similares aos chimpanzés de muitas formas. Ambos escalam até a copa das árvores em busca de frutas e vivem em grupos sociais unidos com fortes laços familiares. Mas há uma diferença notável. Ao contrário dos violentos chimpanzés, os bonobos são pacíficos e carinhosos. Na verdade, eles são descritos como os hippies do mundo dos primatas. Estas duas espécies de símio vivem no mesmo ambiente. Como desenvolveram comportamentos tão distintos? O segredo deste mistério são águas turbulentas. As tribos locais o chamam de o rio que engole todos os rios. Nós o conhecemos simplesmente como Congo. O poderoso rio Congo tem 4.800 quilômetros de extensão e até 12 quilômetros de largura. Antes de ele se formar, havia apenas um tipo de chimpanzé nestas florestas. Mas a incrível força do Rift Albertine, mais uma vez, levou a evolução a tomar direções estranhas. Por milhões de anos, a bacia do Congo
continha um lago enorme, alimentado por um rio. À medida que o Rift Albertini começou a elevar montanhas e terras altas na margem oriental da bacia, o rio lentamente se curvou e tomou a forma de uma ferradura. No final, ele chegou até o Oceano Atlântico, drenando o lago e deixando em seu caminho um dos maiores cursos d'água do mundo. Esta barreira intransponível dividiu uma espécie de primata em duas. Os chimpanzés estão espalhados em 22 países africanos, todos no lado norte do rio Congo. As brigas nos bandos de chimpanzés são resolvidas com ameaças agressivas e violência. Os machos brigam uns com os outros por comida, parceiras e status social. Do outro lado do rio, as fêmeas mandam em uma sociedade totalmente diferente. Os bonobos são encontrados somente em uma pequena área ao sul do rio Congo, nas florestas da República Democrática do Congo. Os biólogos só perceberam que o bonobo era uma espécie diferente em 1929, o que o torna o último grande primata a ser descoberto pela ciência. O Dr. Gottfried Hohmann, da Sociedade Max Planck, trabalha em conjunto com a Autoridade Congolesa de Vida Selvagem para estudar estes macacos esquivos. Os bonobos são animais brilhantes. Primeiro, eles evitam a presença de seres humanos, eles fogem, se escondem. Mas se você for persistente, depois de alguns meses, já é possível seguir eles a uma certa distância. Depois de 1 ou 2 anos, é possível andar com eles pela floresta. Fisicamente, os bonobos são muito similares aos chimpanzés, mas há uma diferença profunda entre os dois macacos. Os bonobos e os chimpanzés são parentes próximos. Eles compartilham uma longa história de evolução. Mesmo assim, são surpreendentemente diferentes. E essa diferença é particularmente óbvia no campo social. Não existe um macho alfa neste bando de bonobos. O poder recai sobre um grupo de fêmeas mais velhas. A violência é rara no mundo dos bonobos. Em vez disso, eles usam o contato íntimo e dividem comida para evitar o conflito e dissipar as tensões do bando. A formação do rio Congo dividiu uma espécie em duas. Mas por que os macacos ficaram tão distintos? Por que existe guerra na margem norte e paz na margem sul? O segredo pode estar guardado em uma terceira espécie de grande primata exclusiva da África Central. Os gorilas são os maiores primatas da Terra. Pequenas plantas herbáceas são seu alimento preferido. Atualmente eles existem apenas em pequenos bolsões da África Central, mas já se espalharam por uma área muito maior. 5 milhões de anos atrás, é muito provável que os gorilas tenham competido com primatas menores por comida. Enquanto o rio Congo estava se formando, o clima da África Central mudou dramaticamente. Uma seca dizimou as plantas preferidas dos gorilas e os primatas gigantes desapareceram da maior parte da bacia do Congo. Quando a estiagem terminou, a floresta e as plantas se recuperaram, mas o recém-formado rio Congo impediu que os gorilas recolonizassem a margem sul. Aqui, macacos menores dominaram a floresta. Eles conseguem se alimentar de uma variedade muito maior de plantas durante o ano todo, sem a competição dos gorilas e de outros macacos. Eles se tornaram menos violentos e, finalmente, evoluíram e viraram uma espécie distinta, que nós chamamos de bonobos. No lado norte do rio,
os chimpanzés originais ainda precisam dividir suas florestas com os gorilas, competindo com eles por comida. Eles também precisam competir uns com os outros, o que levou a uma cultura de rivalidade e violência dominada pelos machos mais agressivos. Isso pode ter até mudado seu DNA. Recentemente, cientistas descobriram parte de um gene que parece promover o vínculo social. Os carinhosos e generosos bonobos o têm, assim como os humanos. Mas os violentos chimpanzés não têm. As diferenças radicais entre os chimpanzés agressivos e os bonobos pacíficos podem ocorrer devido a uma mutação genética. Quando os hominídeos conquistaram este novo cenário, desenvolveram pernas mais fortes e braços mais curtos que davam equilíbrio e firmeza quando escalavam. Eles ficaram eretos como nós. E conforme o Rift alterou o clima do leste africano, o cérebro de nossos ancestrais ficou maior e mais complexo para lidar com os desafios de sobreviver em um ambiente tão mutável. As forças titânicas que agem abaixo da superfície da África fizeram da nossa espécie o que ela é, o primata sobrevivente definitivo. À medida que o Rift Albertini rasgou o centro da África, ele transformou florestas tropicais planas em habitats de variedade inacreditável, cada um com seus próprios desafios para a vida. Isso forçou a mão da evolução a criar formas de vida únicas, que não são encontradas em nenhum outro lugar do nosso planeta mutante. Versão brasileira, Vox Mundi.